de número 17. Hoje nós voltaremos para o Antigo Testamento, como é de costume, e nós vamos meditar no Salmo 17. Então pegue a sua Bíblia, abra as Escrituras e vamos estudar e meditar na palavra do Senhor. A minha oração é que Deus fale contigo, que Deus direcione você através da exposição das Escrituras, pois baseado no assunto desse salmo, eu quero falar sobre o justo no banco dos réus. O justo no banco dos réus. Por isso que está como subtítulo a oração por proteção, né? Porque o rei Davi, ele era um homem de Deus, um homem justo, mas vocês vão entender pela dinâmica do salmo que ele estava sendo julgado, o justo sendo julgado no banco dos réus. E ele buscou em Deus a verdadeira justiça. Então esse é o tema, o justo no banco dos réus. Salmo de número 17. Então abra lá, mantenha aberta para você conferir que vai ser ministrado, que vai ser ensinado. Salmo de número 17, eu estarei lendo na versão da NAA, a Nova Almeida Atualizada. Se a sua tradução é um pouquinho diferente, vai me acompanhando, para nós entendermos o texto sagrado. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Ouve, Senhor, a causa justa e atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração, de noite me visitas, prova-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quantas obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas, e os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parecem-se como o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os, arrasa-os, com a tua espada livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Vamos orar? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, ó Deus, na expectativa de ouvir a tua voz, através da exposição da tua santa e pura palavra. Fala conosco, ó Deus, fala com cada um dos teus filhos que estão aqui e aqueles que estão assistindo, ó Deus. Confronta-nos, exorta-nos,
Venha nos encorajar através das Escrituras, ó Deus, porque muitas vezes nos sentimos, como salmista, julgados, perseguidos e rejeitados. Mas é o Senhor que nos anima, é o Senhor que nos põe de pé. Ó Deus, ajuda-me a ser fiel às Escrituras e abençoa o teu povo através da tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, o Salmo 17. O Salmo 17, ele entra numa classificação literária chamada de Salmo de Lamentação. E vocês entenderam, pelo teor da leitura, que aqui Davi, ele estava lamentando a Deus. Ele estava lamentando porque, de alguma forma, ele estava sendo julgado e ele abriu seu coração diante de Deus. De tal maneira que esse salmo é uma oração. Sabemos que os salmos que foram compostos, muitos são frutos de orações e alguns são hinos. Eram hinos cantados naquela época. Mas o Salmo 17 e outros são orações, como o Salmo 17, o Salmo 86, o Salmo 42, é uma verdadeira oração diante do Senhor. É um salmo de lamentação. Aqui Davi está colocando a sua angústia diante de Deus. Agora vamos entender o texto e seu contexto. Muitos estudiosos advogam que Davi escreveu esse salmo quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Está lá em 1 Samuel capítulo 23, 1 Samuel capítulo 24, Davi estava implacavelmente sendo perseguido e muitos historiadores dizem que é nesse momento que ele se lamenta e ele escreve o Salmo 17. O Salmo 17. Agora, sobre o título, é interessante que a maioria das Bíblias, se não todas, traz como título Oração de Davi. Porque realmente esse salmo foi fruto da oração de Davi. Então Davi, ele foi um mestre da oração, gente. Davi, ele foi um homem que sabia orar. Ele foi um homem que dependia de Deus. E o pastor Charles Spurgeon, no século XIX, comentando sobre a piedade de Davi e sobre a sua vida de oração, ele escreveu assim, ele disse, lá na congregação do Tabernáculo Batista em Londres, ele disse assim, Davi não teria sido um homem segundo o coração de Deus se não tivesse sido um homem de oração. Ele foi um mestre na sagrada arte da súplica. Recorreu à oração em todos os momentos de necessidade, como um piloto se apressa ao porto na pressão da tempestade. Temos nessa canção um apelo ao céu sobre as perseguições na terra. Então é isso. Davi estava sofrendo, Davi estava sendo subjugado, e ele, como um homem segundo o coração de Deus, ele buscou a Deus em oração. Agora, voltando para o contexto, é interessante que aqui, vocês entenderam a leitura, o rei Davi, ele está se colocando diante de Deus como se Deus fosse um juiz. É como se ele estivesse num tribunal. Quando causas jurídicas eram difíceis demais para os tribunais, indivíduos podiam ir ao templo e comparecer diante do sacerdote ou juiz para receber o seu veredito. Alguns estudiosos propõem que o Salmo 17 reflete essa situação e que o réu passou a noite no templo para ouvir o veredito na manhã seguinte. Então talvez Davi ele estava no templo e passou a noite inteira orando, buscando a resposta de Deus diante do julgamento. Então, de alguma maneira, o rei Davi ele estava sendo julgado pelo Estado, julgado pela monarquia, julgado pelo rei Saul. E ele estava diante de Deus, buscando um veredito celestial para se livrar de um julgamento injusto. Então, esse é o contexto do Salmo 17. Como eu falei, essa oração de Davi está cheia de petições, chegando a 17, dependendo da tradução de certas formas verbais no hebraico. Há muitos paralelos literários com o Salmo 16, é muito parecido.
Davi está inclinado a usar expressões extraídas da narrativa do Êxodo. Por exemplo, Êxodo capítulo 15, Deuteronômio capítulo 32. Então tem certas expressões que o rei Davi usou aqui, que são muitas expressões que Moisés usou lá no deserto, quando Moisés orou a Deus. Bom, de um ângulo acertado, o rei Davi, ele está diante de Deus, como se ele estivesse diante de um tribunal divino. E Davi apresenta 3 conjuntos de apelações. Tá ok? Então esse é o contexto, esse é o entendimento. Davi está orando como se ele estivesse diante de um tribunal, como se ele estivesse diante de Deus como seu supremo juiz, e Davi apresenta 3 apelações para mostrar a sua inocência e para mostrar a veracidade dos seus argumentos. Eu quero apresentar para vocês essas 3 apelações que o rei Davi usou no decorrer do Salmo 17. Tá ok? Então Davi, em primeiro lugar, ele apela para receber resposta e reconhecimento. Essa verdade está do verso 1 até o 5. Olha de novo o verso 1, quando ele começa orando assim: ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha a tua presença, o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Então a linguagem introdutória é a usada num tribunal. E Davi se apresenta diante do chefe supremo de justiça para apresentar a sua causa. Então aqui, Davi ele inicia fazendo uma oração para o julgamento. E ele quer chamar a atenção de Deus. E ele usa essas expressões, né? Dizendo, dá ouvidos à minha oração, atende a minha causa justa, porque eu sou inocente. Eu não estou procedendo com lábios enganosos, com lábios fraudulentos, segundo algumas traduções. Então Davi, gente, ele está orando e recorrendo à justiça de Deus. Dizendo assim, Senhor, eu estou sendo injustiçado, eu estou no banco dos réus, mas eu creio que o Senhor é justo, o justo juiz. E ele fala assim, ouve, Senhor, a causa justa. Então no verso 1, ele faz um apelo. E no verso 2, ele faz uma petição. Uma petição. Ele está se colocando diante do tribunal de Deus e clamando pela justiça de Deus. E tentando comprovar a sua inocência. Agora, a urgência do clamor é provada pelo tríplice chamamento. Olha as palavras que o rei Davi usou. Ouve, atende o meu clamor e dá ouvidos. Então ele se coloca diante de Deus, com o coração quebrantado, tentando comprovar a sua inocência. Agora no verso 2, olha só, ele fala assim, numa tradução antiga, tá assim, baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. A vindicação era o principal objeto. O que é vindicação? É reclamar legalmente, é exigir o reconhecimento, é defender, é buscar uma justificação. Então o rei Davi estava diante de Deus dizendo, Senhor, eu preciso ser justificado por ti. Eu preciso ser inocentado por ti, porque estão me acusando de coisas que eu não fiz, mas o Senhor, que é justo, somente o Senhor pode me justificar, me livrar e me inocentar. Aí no verso de 3 a 5, ele faz a sua afirmação de inocência. Olha o verso 3, quando ele fala assim, sondas o meu coração e de noite me visitas. Prova-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Agora aqui no verso 3, interessante, que quando ele usa a palavra sondas-me, me visitas e prova-me, essas 3 palavras é do contexto da metalurgia naquela época. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, eu sou um ferro que foi purificado, que foi provado pelo fogo. Na minha vida não existe nenhuma impureza no qual esses acusadores podem me denunciar.
Eu fui provado, eu fui visitado pelo Senhor, eu fui purificado pelo Senhor. E os meus inimigos não têm argumento suficiente para me incriminar. Agora, quando o rei Davi faz isso, gente, não é porque ele não pecava, que ele era um homem impecável, ou que ele acreditava na santidade plena, não é isso. É que o rei Davi, ele tinha convicção de quem ele era diante de Deus. Ele tinha convicção que Deus o sondava, que Deus o visitava, que ele foi provado como um ferro purificado num fogo, e que diante da sociedade judaica não tinha uma prova contra a sua espiritualidade e a sua inocência. E ele se coloca diante de Deus afirmando a sua inocência. Aí no verso 4 ele continua dizendo assim: quantas obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Olha que interessante. Ele está falando assim, quantas obras humanas, isso é, aquilo que os homens fazem, eu não tenho participado, mas eu tenho valorizado a tua palavra que sai dos meus lábios. Aqui, ele está recorrendo à lei de Deus. Ele está dizendo, eu sou fiel à tua lei. Eu não tenho vivido como as pessoas deste mundo, mas eu tenho cumprido a tua lei. E eu tenho me livrado do caminho do violento. Olha que interessante. Aqui ele está dizendo, defendendo a sua inocência, ele está dizendo que ele pratica a lei de Deus, que ele não vive como os homens afastados de Deus, e ele não vive no caminho da violência. Ele é inocente. Ele é inocente. E no verso 5 ele diz assim, os meus passos se acostumaram às tuas veredas. Tem uma tradução que diz assim, os meus passos se afizeram, e os meus pés não resvalaram. Olha que interessante. Ele está dizendo o seguinte, os meus passos já se acostumaram a viver no teu caminho. Eu não tenho me desviado. E quando eu tenho errado, eu me arrependi e me coloquei diante do Senhor. E os meus pés não têm deslizado, não têm resvalado, eu tenho sido fiel a ti. Fiel a ti. Então, gente, aqui é a oração de um justo. De um justo que foi perdoado, que tinha convicção do seu relacionamento com Deus e que estava defendendo a sua inocência diante do santo juiz que é Deus. Mas em segundo lugar, Davi apela para receber socorro e alívio. Essa verdade está do verso de 6 a 12. E sua necessidade de socorro é apresentada. Olha o verso 6. Ele coloca assim, de novo uma parte da oração. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mais uma vez, a convicção de Davi que Deus existe e que Deus se importa com o caso dele e que ele tem um relacionamento profundo com Deus. Aí o verso 7 diz assim, mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Aí aqui, ele está recorrendo os atos salvadores de Deus na história de Israel. Ou na história da humanidade. Aqui o rei Davi, ele está se lembrando dos atos salvadores de Deus sobre a vida de Noé, quando Deus mandou um dilúvio global sobre o mundo, exterminando toda a humanidade, preservando a família de Noé, aquele ato salvador, salvando a família remanescente de Noé, que era o único justo, que foi o único justo naquela época. Aqui o rei Davi, ele está se lembrando do milagre do Mar Vermelho, se abrindo para o povo de Israel passar, os atos salvadores de Deus. E por isso ele usa essa expressão, mostra a tua bondade sobre a minha vida, ó Salvador. Ele chama Deus de Salvador, daqueles que à tua direita se refugiam. Gente, direita, na linguagem poética hebraica, significa poder, segurança, confiança. Ele está dizendo assim, Senhor, mostra a tua bondade sobre mim, como mostrou na história de Israel, com os teus atos salvadores, e me salva também. Cuida de mim, ó Deus, porque eu estou à tua direita, eu sinto a tua proteção, eu me sinto seguro à tua
direita. E aí no verso 8 ele fala assim: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Essa expressão se refere à pupila do olho humano. Do mesmo modo que uma pessoa protege esse órgão vital de visão, assim Deus protege o seu povo. Agora interessante, a nota de rodapé da Bíblia de Estudo, da Bíblia King James, tem a seguinte anotação, preste atenção: pupila, ou a menina dos olhos, é figura de linguagem que, ao lado de outras expressões, como sombra das tuas asas, demonstra de forma clara e eloquente o quanto Deus é sensível às nossas necessidades. E com carinho nos protege. A presença de qualquer cisco nos olhos é imediatamente comunicada ao cérebro, que ordena a sua pronta remoção. Assim também, qualquer situação que venha causar preocupação ao servo de Deus é digna da atenção de Deus. Então é nesse sentido que o rei Davi está orando: Senhor, guarda-me como a menina dos teus olhos. Assim como o Senhor protege, assim como a pupila é um órgão bem protegido, ó Senhor, guarda-me também, cuida de mim. Interessante que essa palavra menina dos teus olhos no hebraico também significa pequeno homem. É mais ou menos Davi dizendo assim: Senhor, eu sou pequeno, eu sou frágil, eu preciso da tua proteção, eu preciso do teu socorro. Amados, é o justo no banco dos réus, é o justo clamando ao seu Deus por socorro, ele apresenta a Deus a sua oração. A sua necessidade de alívio é documentada. Porque olha só, a partir do verso 9, ele traz a descrição dos seus acusadores. Olha o verso 9 comigo na sua Bíblia, que diz assim: protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Ele está dizendo aqui que ele estava sendo ameaçado, queriam a cabeça dele. Verso 10, insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Então ele está falando da insensibilidade dos seus acusadores. É interessante que essa palavra cerra o coração, no original hebraico, é fechar a gordura, né? Alguns estudiosos dizem que talvez o rei Davi, ele estava acusando, ele estava falando dos seus acusadores como se fossem pessoas que estavam acima do peso. Aí no hebraico fecham a gordura. Mas daí muitos tradutores colocaram cerram o coração para ficar um entendimento melhor. Mas aqui é uma caricatura que o rei Davi está dizendo. Quem são esses homens que estão me perseguindo? Quem são esses homens incircuncisos que estão me acusando? Mas no verso 11 ele diz assim: andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parecem-se como o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Leão era símbolo de força naquela época e de esperteza, por causa da sua caçada. E o rei Davi está dizendo: Senhor, olha a atitude dos meus acusadores. Eles querem me matar. Além de me acusar, eles querem a minha eliminação. Eles estão me caçando como um leão caça a sua presa. E eu preciso de ti, Senhor. Só o Senhor, e somente o Senhor pode me livrar dessa. E a minha vida está em tuas mãos. Mas em terceiro lugar, Davi apela para receber retribuição e descanso. Está do verso 13 ao 15. Sua expectativa pela retribuição dos perversos está no verso 13 e 14, que está escrito assim: levanta-te, Senhor, enfrenta-os, arrasa-os, com a tua espada livra a minha alma do ímpio. Tá? Era muito comum esse tipo de oração, meus amados, no Antigo Testamento. Nós chamamos isso aqui de oração imprecatória ou oração de maldição. Então, quando um israelita ele estava sendo ameaçado, quando um israelita ele estava sendo ameaçado de morte, ele vendo a sua nação sendo invadida,
ele vendo a sua família sendo sabotada, ele vendo o seu reino sendo ameaçado, eles faziam essa oração. E aí, quando ele diz assim, levanta-te, Senhor, enfrenta-os, ele está colocando Deus como um guerreiro divino. Senhor, usa a sua espada. Só o Senhor pode me proteger. Só o Senhor pode eliminar os meus inimigos. Não é pela minha força, mas é pela tua força, ó Deus. Somente o Senhor pode arrasá-los. Então essa oração no Antigo Testamento era extremamente comum, por causa das perseguições, por causa das invasões que aconteciam no Antigo Testamento. E ele pede que Deus seja o seu guerreiro. Protege-me, Senhor, levanta-te. Essa expressão hebraica, levanta-te, eles usavam essa expressão quando eles iam para a guerra. Quando eles iam para a guerra, para um campo de batalha, muitas vezes eles cantavam esse hino, levanta-te, Senhor, e sê conosco, sê com a nossa tropa e nos dê a vitória. Pois estamos protegendo a nossa nação. Assim eram as orações militares no Antigo Testamento. Mas no verso 14 ele fala assim, com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixa os seus pequeninos. Esta é a frase mais difícil de traduzir do hebraico para o português. É a frase mais difícil de você fazer uma tradução. Mas o rei Davi, mais ou menos, ele está dizendo o seguinte, Senhor, esses homens só pensam nessa vida. Esses homens até foram abençoados por ti, por causa da tua graça comum, que é derramada sobre ímpios e justos. Esses homens são prósperos, eles vivem bem por causa da tua bênção, mas eu conheço a verdadeira satisfação de vida. E a verdadeira satisfação de vida é te conhecer, é te amar, é ter um relacionamento contigo. O Senhor encheu o ventre dessas pessoas de bênçãos, mas a minha maior bênção é te conhecer, Senhor. Então é nesse sentido que o rei Davi está dizendo. O rei Davi está dizendo o seguinte, Senhor, os meus acusadores são abençoados por ti. E mesmo assim, eles não reconhecem isso. Mas eu tenho a ti como meu Deus, o Senhor é o meu Deus. Eu não sou apegado com as bênçãos que o Senhor me dá. Porque tudo que eu quero na minha vida é te seguir e te amar. Os meus acusadores só querem desfrutar das benesses que o Senhor os oferece. Mas eu quero te amar e viver contigo para sempre. É nesse sentido que essa frase nos ensina. Mas ele termina dizendo assim, eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Então aqui mais uma vez o rei Davi está falando da justiça de Deus. Senhor, eu confio na tua justiça. A tua justiça não falha. A tua justiça é perfeita. E outra, eu confio tanto na tua justiça que um dia eu contemplarei a tua face, assim como Moisés de alguma maneira contemplou a tua face lá no deserto. Quando acordar aqui, gente, ele não está defendendo a doutrina do sono da alma, não é isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, quando eu me levantar na ressurreição, com o corpo glorificado, eu serei semelhante a ti. Então aqui, ele está defendendo a doutrina da ressurreição. Quando acordar significa o seguinte, quando a minha alma voltar para o meu corpo, e o meu corpo subir do pó, eu te conhecerei mais ainda, e serei semelhante a ti, porque eu sou teu filho. Teu filho. De alguma maneira, aqui Davi, mesmo não sabendo, ele está fazendo uma referência a Jesus que ressuscitou. O grande Messias, esperado pelo povo de Israel. Pelo povo de Israel. Então ele se coloca diante do Senhor, apresentando os seus apelos, defendendo a sua inocência e confiando na justiça de Deus. Amém? Deu para entender o Salmo? Ficou claro? O que aprendemos então? O que nós podemos aprender com esse Salmo? Na minha aplicação, eu separei 3 lições. 3 lições que nós aprendemos. Sabe por quê, meus amados? Nós também somos justos. Lembrando as definições. Justo, não porque somos perfeitos, não porque somos religiosos,
Justos porque também fomos perdoados por Deus. Fomos inocentados por Deus por causa da sua justiça que foi atribuída sobre o seu Filho lá na cruz. E a justiça imputada de Cristo foi colocada sobre nós. Jesus cumpriu a justiça de Deus na cruz do Calvário e nós recebemos em troca a salvação, a justificação, o perdão de Deus. Então, nesse sentido bíblico, teológico, nós somos justos, assim como o rei Davi foi justo. Só que no Antigo Testamento, a expressão justo tem essa conotação de salvação, mas a expressão justo no Antigo Testamento também tem a ver com integridade. A integridade dos filhos de Deus. Integridade. Mas olha só, 3 lições que nós aprendemos aqui nesse salmo. Primeiro, devemos considerar o relacionamento do salmista com Deus, caracterizado por 2 condições: obediência e amor. Eu não sei se você viu na leitura do texto. Aqui o rei Davi, ele estava colocando as suas qualidades, as suas atribuições, não porque ele merecia, mas ele tinha convicção que as suas atribuições, a sua inocência e a sua qualidade era fruto da graça de Deus operando na vida dele. E por causa da sua experiência com a graça de Deus tinha transformado a vida dele, produzindo nele o quê? Obediência e amor. E aí eu chamo a sua atenção, porque o salmista ele se dirige a Deus em oração com a consciência limpa. Senhor, eu estou sendo acusado, mas eu não fiz nada disso. É tudo mentira. Tudo isso vem de lábios fraudulentos, de pessoas que só querem te buscar para receber bênção. Mas eu não sou assim. Eu fui transformado, eu fui perdoado, o Senhor mudou a minha vida e eu te conheço. E por causa disso, por causa do relacionamento que eu tenho com o Senhor, por causa da tua graça que um dia me alcançou, eu tento retribuir isso com a minha obediência, com o meu amor que tenho por ti. Obediência e amor. O salmista tinha um relacionamento correto com Deus e com os outros seres humanos. No entanto, devemos enfatizar que o salmista não está apresentando uma somatória de méritos, exigindo que Deus o honre em sua oração com base neles. Antes, ele fala da vida íntegra que Deus respeita, pois é o que Deus ordena. Obediência e amor. E amados, esta é a maior evidência de que nós temos um relacionamento com Deus. Obediência e amor. Como eu falei, não é uma somatória de méritos para tentar convencer a Deus através de uma oração. Não é isso que Davi fez. Mas Davi está colocando aqui diante de Deus a vida dele transformada pela graça de Deus. E dizendo, Senhor, o Senhor sabe que eu sou inocente. Porque foi o Senhor mesmo que mudou a minha vida. E o Senhor sabe que eu tenho te obedecido em amor, pelo pouco que eu posso te oferecer. Que é a minha obediência e amor. Eu pergunto para você, como anda a sua vida de obediência a Deus? A sua obediência é reflexo da graça de Deus em sua vida? E o seu amor, como eu falei no começo do culto, o seu amor a Deus é reflexo, é uma evidência do relacionamento que você tem com Ele? Ou o seu relacionamento é de interesse, como era dos acusadores de Davi, que só queriam bênçãos, só queriam prosperidade, como muitos fazem hoje. Muitos buscam a Deus porque querem ser abençoados no casamento. Muitos buscam a Deus porque querem ser abençoados em suas carreiras profissionais. Não que seja errado buscar a Deus, mas quando um relacionamento se resume a só isso, é um relacionamento interesseiro, que não cabe o amor, mas cabe só os interesses. Aqui Davi está dizendo, Deus, eu te amo. O Senhor sabe, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. O Senhor me conhece de noite, me conhece de dia. O Senhor sabe as motivações mais secretas do meu coração. O Senhor as conhece.
Amados, esse justo no banco dos réus, ele tinha como grande apelo o seu relacionamento com Deus. É por isso que, se você estiver sofrendo como Davi, o que vai te fortalecer é o seu relacionamento com Deus. É o seu relacionamento com Deus, porque quem tem relacionamento com Deus tem convicção que Deus o conhece. Ele sabe quem é Deus e sabe o tipo de relacionamento que ele tem com o seu Deus. Mas eu pergunto, você tem relacionamento com Deus? Qual é o nível do seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento. Gente, relacionamento com Deus é muito mais, mas muito mais do que uma vida religiosa. É muito mais do que frequentar o culto de domingo. É muito mais do que ter um vocabulário cristão. É muito mais do que conhecimento intelectual das Escrituras. Relacionamento. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo julgado injustamente, ele coloca diante de Deus a sua apelação dizendo: Senhor, eu tenho um relacionamento contigo. Eu te conheço. Eu te conheço. E vai cair por terra todas as acusações sobre mim, porque eu creio na tua justiça. Amém, gente? Então obedeça a Deus. Ame a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Isso é tão sério que Pedro, entendendo isso, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 15 e 17, ele escreveu assim: que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque, aí ele fala algo muito sério. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começar por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? É uma pergunta séria. É uma pergunta retórica. Mas Pedro está dizendo, olha, existe um perigo para aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. Porque obedecer o Evangelho de Deus é a evidência de que um dia a graça de Deus foi derramada sobre nós. E quando a graça de Deus é derramada sobre nós, amados, a nossa vida é transformada, impactada pelo poder de Deus. Somos perdoados, somos justificados, somos santificados pela graça de Deus que nos preserva. Amém? A segunda lição que eu aprendo nesse salmo: devemos considerar o pedido de proteção do salmista e o cuidado de Deus. Olha só o cuidado de Deus. O pedido do salmista para que o Senhor o guarde como a menina dos teus olhos e o esconda à sombra das tuas asas, flui do relacionamento próximo que Deus tinha com Davi. Olha que lindo. Deus cuidando, Deus protegendo os seus. O salmista recorre à graça de Deus na aliança e nos lembra de que a graça divina está registrada nos atos de salvação realizados por Deus na história. Davi, ele recorreu aos atos redentores de Deus na história de Israel. Ele está dizendo: Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Eu sei que o Senhor tem um pacto comigo. Eu pertenço a ti. E por causa do teu cuidado, eu sei que o Senhor me protegerá. Que o Senhor vai me dirigir. Que o Senhor vai cuidar de mim mesmo acontecendo coisas desconfortáveis na minha vida. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim. E assim como Israel recorria à aliança do Sinai e aos atos salvadores de Yahvé em seu favor, os cristãos recorrem à graça salvadora divina no Calvário e à ressurreição, cientes que são uma extensão da graça do Antigo Testamento. A mesma graça do Antigo Testamento é a mesma graça que se revelou no Novo Testamento, é a mesma graça que nós contemplamos hoje. A graça de Deus na decorrência da história da humanidade. Essa graça que esteve sobre o rei Davi,
está sobre você também. Então, quando nós lembramos do sacrifício de Jesus na cruz, a graça de Deus representada naquela morte, nós sentimos segurança de que Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Faça uma reflexão. Por mais que você tenha vivido tempos difíceis, grandes perdas, grandes dores, grandes sofrimentos, mesmo assim, Deus tem cuidado de você. Sabe por quê? Porque você é a menina dos olhos de Deus. Ou você é o pequeno homem que Deus cuida, que Deus protege. Mais uma vez eu recorro ao pastor Charles Spurgeon, ele pregando em sua igreja, e falando dessa expressão, a menina dos olhos de Deus, ele exalta a Deus dizendo assim: o Criador, plenamente sábio, colocou o olho em uma posição protegida. Ali ele está cercado de ossos projetados, como Jerusalém cercada de montes. Além disso, seu grande autor o cercou por muitas túnicas de cobertura interna, além da cobertura das sobrancelhas, a cortina das pálpebras e a cerca dos cílios. E juntando-se a tudo isso, ele deu a todos os homens uma estima tão alta por seus olhos e compreensão tão rápida de perigo, que nenhum membro do corpo é mais fielmente protegido do que o órgão da visão. Então, assim como Deus nos criou com certas proteções, Spurgeon está dizendo, é assim como Deus cuida de nós. Assim como nós cuidamos da nossa pupila, que é protegida, assim Deus, Ele cuida do seu povo. Assim Deus cuida de você. Amém? Deus está cuidando de você. Por mais que você não entenda racionalmente porque coisas terríveis têm acontecido contigo, Deus está cuidando de você. Amém? Deus está cuidando. Quem está em casa, Deus está cuidando de você. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, meus amados irmãos. Terceira e última lição. Devemos ter a mesma convicção do salmista sobre a fiel justiça de Deus. O salmista entendeu que Deus é o nosso juiz. Deus é o nosso juiz. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo pode nos acusar. Pessoas com lábios fraudulentos podem nos acusar. Mas Deus é o nosso juiz. Deus é o nosso juiz. Ele sabe da nossa inocência, do nosso coração, da nossa espiritualidade, da nossa vida. Deus é o nosso juiz. O salmista entendeu que Deus não erra em seu julgamento. Deus é o padrão perfeito de toda a justiça. Ele não erra. Ele não erra. Os sistemas jurídicos desse mundo podem errar. Os supremos departamentos jurídicos desse mundo podem errar. Isso é notório. Mas Deus não erra em seu julgamento. Ele é o ápice de toda a justiça. O salmista entendeu que Deus nos conhece. Deus nos conhece. Deus nos sonda e Ele conhece os seus filhos. Ele conhece o coração dos seus filhos. O salmista entendeu que nós o conheceremos pessoalmente. Deus é o nosso juiz, Ele não erra em seu julgamento, Ele nos conhece, e o salmista disse no final do salmo que um dia nós o conheceremos. Aí, 1 João capítulo 3, verso 2, falando de Cristo, o apóstolo João escreveu assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, João deixou bem claro que quando Jesus voltar, nós o conheceremos como Ele é. Mas Jesus, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, em Mateus 5,8, Jesus, ele afirma assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão
a Deus. É Jesus afirmando, é Jesus ensinando, é Jesus declarando: bem-aventurados os limpos, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Esse verão a Deus é o mesmo ensinamento do Salmo 17, quando o rei Davi fala assim: olha, eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. É o rei Davi dizendo: um dia eu vou te ver, Deus. O Senhor é o meu juiz, o Senhor que me inocenta, mas um dia eu vou te conhecer face a face. E Jesus no Novo Testamento fala: olha, bem-aventurado os puros de coração. Aqueles que têm um relacionamento correto com Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que dependem de Deus, aqueles que foram lavados pelo Espírito Santo, esses verão a Deus. Aí Apocalipse, capítulo 21, verso 3, falando de um acontecimento futuro, Jesus mostra para João e João anota. E João anota assim: então ouvi uma voz forte, que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Olha que lindo. Deus habitará com o seu povo. Quando Jesus voltar, quando Jesus estabelecer o seu reino, quando o último capítulo da história da humanidade fechar, o próprio Deus habitará conosco. E bem-aventurados os limpos de coração, à semelhança de Davi, que verão a Deus e contemplarão a justiça de Deus. Esta foi a convicção do rei Davi, o justo no banco dos réus. Eu quero convidar você a ter essa convicção. Precisamos ter essa convicção. Precisamos ter esse relacionamento com Deus. Que mesmo que se um dia formos acusados por lábios fraudulentos, que nós possamos ter segurança em Deus, sabendo que Deus é o nosso juiz. E que Ele nos conhece. Ele conhece a nossa integridade, que é evidência da graça dele que um dia nos alcançou. Amém? Então coloque-se diante de Deus. Ame-se Deus de todo o seu coração. Ame-se Deus. Viva para a glória dele. Para a glória dele. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, nós nos prostramos diante da tua santidade e diante da tua justiça. Tu és o supremo juiz, que nunca erra. E nós estamos aqui, ó Deus, não por uma questão de meritocracia, mas por uma questão de dependência. Colocamos as nossas vidas diante de Ti. Ajuda-nos, ó Deus. Socorra-nos, ó Pai. Defende-nos, ó Pai, dessa sociedade. E ajuda-nos a viver a Tua palavra e os Teus planos. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui, Senhor. Cada um. E se porventura há entre nós aqueles que estão sofrendo injustamente, que Tu sejas o consolo para esse coração, ó Pai. E que o Senhor nos permita, cada dia, Te conhecer mais e mais. Tudo que nós almejamos, tudo que nós ambicionamos, é Te conhecer, ó Deus, mais e mais. Nós oramos e entregamos as nossas vidas a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.